maior montadora de automóveis do mundo, que tem o nominho simpático de Tata. A exportação de automóveis da Índia caiu também violentamente. Quer dizer, a China, a Rússia está numa desvalorização total do rublo, na tentativa de bombear as exportações russas. A Rússia é um país que, depois que foi devastado, essa é uma parte da evolução do capitalismo, foi a devastação econômica da Rússia. Depois que a Rússia foi devastada economicamente pelo ascenso capitalista, se transformou num país que se sustenta basicamente na exportação de produtos minerais, em particular o petróleo. E isso daí está sofrendo uma desvalorização imensa, porque a tendência do mercado mundial é deflacionária. Então a gente vê que as máscaras ideológicas, que ia ser salvo por esse, ia ser salvo por aquele, caiu. A crise, como a gente falou já faz tempo, a crise é generalizada. Na verdade, nunca houve uma crise tão generalizada como a que nós estamos vendo hoje. Então agora, o que sobrou é muito pouco. Aqui nos interessa, nesse debate, o posicionamento da esquerda, sobre o qual eu queria chamar a atenção. A primeira reação de toda uma parte da esquerda foi justamente esse combate ao catastrofismo. Alguns capitalistas falaram assim: não é a crise final do capitalismo, o que é uma declaração muito suspeita, se vocês pensarem bem, né? É tipo a declaração de quem foi pego em flagrante delito, né? Não, parece que eu estava fazendo isso, mas não é bem assim. Quer dizer, quando um capitalista fala não é a crise final do capitalismo, todo mundo olha e fala, não, isso aqui tem jeito de crise final do capitalismo. Agora, o interessante é que a esquerda também saiu com o mesmo discurso de não é a crise final do capitalismo. Esse seria um fator importante para ser analisado, porque as consequências ideológicas do debate, elas são fundamentais. Elas são fundamentais porque elas tendem a decidir o rumo geral das forças políticas. E as forças políticas em confronto são um fator fundamental no próximo período. A crise econômica tende a se transformar numa etapa nova da luta de classes. Portanto, o desenvolvimento ideológico, a maneira como cada um se posiciona diante do jogo que se montou, é de fundamental importância. Sabe, uma primeira observação que eu queria fazer sobre o anticatastrofismo da esquerda é que ele é típico dos revisionistas da época da Segunda Internacional. Na época da Segunda Internacional aconteceu um fato que é historicamente importante, mas ao mesmo tempo é um tanto quanto grotesco, que é o seguinte: o capitalismo europeu e mundial teve um crescimento muito expressivo até os anos 70 do século XIX. A partir dos anos 70 você continua tendo um certo crescimento, mas já é visível a eclosão da crise que ia resultar na Revolução Russa de 1917. É visível pelo agravamento da crise internacional. O agravamento da crise internacional é um sintoma do sufocamento dos países imperialistas europeus, que vai levar a Alemanha a tentar abrir um espaço econômico novo no mundo através da guerra. Lá pelos anos 80, no final dos anos 80, começo dos anos 90, uma ala da social-democracia decide revisar completamente as teorias de Marx. Mostrar que o marxismo estava errado e que o que se colocava naquele momento era a evolução pacífica do capitalismo rumo à democracia, rumo talvez até mesmo ao socialismo sem revolução, sem nada. É grotesco por que isso daí? É grotesco pelo seguinte motivo: porque a pessoa que esteve tanto tempo, vivendo num período de prosperidade capitalista, de reformas, etc. e tal, decidiu proclamar a eternidade desse período quando o período estava justamente acabando. Então, um cidadão dirigente da social-democracia chamado Eduardo Bernstein escreveu um livro sobre isso, sobre o socialismo evolucionista. E uma das principais teses dele era falar que, isso quase na virada do século,
que a teoria marxista de que o capitalismo entraria em colapso não tinha sido provada verdadeira. 15 anos depois, 16 anos depois, começa a Primeira Guerra Mundial. E provoca uma crise impressionante, particularmente no país dele, que é a Alemanha. Quer dizer, falou cedo demais sobre a crise capitalista. Quando Lenin critica o Bernstein, anos depois, ele vai falar que era uma ilusão dele, isso daí, de que a crise capitalista não estava superada. Bom, depois da Primeira Guerra Mundial viria o colapso da economia alemã. Em 1903 o colapso é total, a gente tem a hiperinflação alemã. O Hitler vai tomar o poder em 1933, em 29 tem a crise mundial com o crash da Bolsa. Em 33 a crise se agrava ainda mais do que em 29 e assim por diante. Até a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, quando ele decidiu provar que o capitalismo não enfrentava mais crise, enfrentou a pior sequência de crise que a humanidade conheceu até hoje. O que nós temos aqui é uma caricatura disso daqui. Né? É uma caricatura. Setores da esquerda tentando provar que não há crise, não há motivo para tanta fusarca em torno da crise capitalista. Não, o capitalismo não vai entrar em colapso, não se trata de... negando a teoria. Só que eles não usam a palavra colapso. Né? Eles usam a palavra catástrofe. Não. O que nós estamos assistindo aqui é, sem dúvida nenhuma, um episódio importante de um colapso capitalista. Isso aqui vai ter graves consequências para a história da humanidade daqui para frente. A situação mundial capitalista já é cheia de contradições altamente explosivas, gravíssimas. É evidente que a crise vai jogar tudo isso daí para uma verdadeira caldeira de contradições. Não há dúvida nenhuma. É uma coisa totalmente falsa. Depois, em segundo lugar, a gente tem que entender o seguinte: veja que colapso da esquerda ideológica. Porque se o capitalismo não vai entrar em colapso, como é que nós vamos, então, chegar ao socialismo? O socialismo depende do colapso capitalista. Nesse debate aqui, os marxistas revolucionários colocaram claramente o problema. Como é que você vai expropriar uma classe que conserva todo o seu poderio, que não está em colapso e tudo mais? Como seria possível isso? Não sei, isso aí não é possível. Porque se fosse possível, então eu sei, a classe operária norte-americana tem pelo menos tentado tomar o poder nos últimos 50 anos. Por que não? Ela não tentou tomar o poder por quê? Porque a burguesia norte-americana não entrou em colapso. Começou a atravessar um período de crise que vem decompondo o regime político norte-americano e a própria burguesia, mas não entrou em colapso. Se entrar em colapso, abre-se a perspectiva da expropriação econômica e política dessa classe. A tomada do poder pela classe operária e a revolução socialista. Caso contrário, seria impossível. Para vocês verem assim, o nível de confusão que é isso daqui, vale a pena ler um trecho de uma das melhores críticas que foram feitas a essas teses revisionistas, que é da socialista polonesa que vivia na Alemanha, era dirigente do Partido Social Democrata Alemão, Rosa Luxemburgo. Ela diz o seguinte: ao rever o programa socialista, Bernstein começa por abandonar a teoria do colapso do capitalismo. Ora, essa teoria é a pedra angular do socialismo científico. Veja, a teoria do colapso do capitalismo é a pedra angular do socialismo científico. Quer dizer que os catastrofistas, eles são, na verdade, os únicos marxistas de verdade. Tá? Rejeitando-a, Bernstein provoca necessariamente o colapso de toda a sua concepção socialista. Ao longo da discussão, é obrigado, para sustentar a sua afirmação inicial, a abandonar sucessivamente uma após outra as posições socialistas. Sem o colapso do capitalismo, a expropriação do capitalismo é impossível. Vejam bem.